Olá, pessoas da internet, aqui é a Thaís e hoje a gente vai criar um melhor prompt do ChatGPT para você escrever texto. Não só para o ChatGPT, qualquer IA generativa que crie conteúdo. Obviamente, já faz 7 meses que eu gravei o curso de SEO, eu falei, eu não gosto de ChatGPT é ruim, enfim. Porém, ele tá muito melhor, né? O 3.5 naquela época era lixoso demais. Então, o conteúdo ele saía com basicamente superficial, sempre bem direto, e obviamente com alucinações. Então, a gente tinha naquela época uma IA que gerava um texto com confiabilidade de 3. Hoje em dia, confiabilidade de 8. Na minha humilde opinião, confiabilidade de 8. Então, melhorou muitas coisas em questão de meses. Só que eu vou te ensinar a criar um prompt personalizado para você, para sua marca. Isso vai fazer muita diferença quando você for gerar os textos, tá? Até porque quando a gente tem que gerar um texto, a gente tem que humanizar ele. Então, o que é o humanizar, tá? Humanizar ele é você trazer mais contexto semântico para esse texto. Não é só você ir lá trocar a palavrinha que tá maiúscula, que tá minúscula e etc. Vou frisar muito nessa tecla, então traga mais informações úteis, né? Eu acho que você pode conversar com o ChatGPT e ter uma conversa com ele. Então você tem que direcionar ele, o cabeça de ovo. Não é ele que vai criar para você, você tem que direcionar ele. Então tem uma conversa aqui. Então quando eu faço os prompts, eu gosto de ter essa conversa com a IA e realmente direcionar ele e demonstrar para ele basicamente as técnicas que eu quero que sejam feitas, porque obviamente eu posso gerar o texto que eu geraria escrevendo, né? Eu só tenho que direcionar essa IA da forma certa para que ela faça esse texto também. Não vai ficar 100% igual eu faço, né? Mas já economiza um bom tempo, porque ela vai criar um esboço legal ali do conteúdo depois para eu poder revisar. Mas bora lá. O que eu vou fazer primeiro pra gente criar, tá? Eu vou ensinar tudo que eu consigo aqui pra gente fazer um bom prompt. A primeira forma, tá? É negativar algumas palavras da IA. Por quê? Porque tem algumas características bem comuns, principalmente em títulos. Só de você bater o olho, você consegue ver se foi escrito por ChatGPT por essa característica principal, que são as letras maiúsculas nos títulos. Eu sempre que eu vou escrever aqui eu me embanano. Maiúsculas, ainda bem que eu tenho o corretor. Depois das letras maiúsculas, como assim letras maiúsculas? Então, vamos escrever saiba tudo sobre SEO. Esse é um padrão de título bem comum de inteligência artificial. É um vício, na verdade, que é você colocar as letras maiúsculas nos subtítulos. Isso é uma característica bem gritante que você fez o texto com IA. Eu acho feio me mandar um texto assim. Se você for me mandar um guest post, não me mande um guest post assim, tá? O mínimo que você pode fazer é vir aqui e colocar minúsculo, tá? Por quê? Português do Brasil não usa assim. A primeira coisa para você entender, não usa, tá? Segundo, característica de IA, tá? Depois, tem outra característica de IA, que é depois dos 2 pontos, então você vai colocar um tópico, um bullet points. Depois dos 2 pontos da IA, ela sempre vem com um verbo no indicativo. Isso é uma característica bem gritante. O tom de linguagem do ChatGPT. Todo mundo, quando lê um texto de ChatGPT, fala assim, eu acho que é ChatGPT, e a gente tá com essa sensação já dentro da gente, a gente sabe que é um texto de IA, só que a gente não sabe por quê. Muito por conta disso aqui, tom afirmativo, tá? Isso aqui é padrão de IA, de generativa, ChatGPT, eles afirmam as coisas para você, então é um tom bem gritante. Quando eu vou gerar os textos, eu não uso o tom afirmativo,
Eu prefiro um tom conversacional, dá para você colocar informal, não tão formal, depende muito da persona, mas o conversacional eu acho muito melhor do que o afirmativo. Então, quando a gente lê o texto, você lê o texto e fala assim, eu acho que foi IA, é muito por conta disso, o tom afirmativo que a gente tem que excluir. Também, além do indicativo, tem verbos no infinitivo, tá? Eles usam bastante verbo no infinitivo, presente do indicativo também, indicativo, que é uma característica, então, sei lá, trabalhar, oferece, permite, adaptar, enfim, são características da linguagem da IA. Tem alguns termos também, tá? Que eu até posso pedir para ela, mas eu já fiz uma lista que eu não vou passar para vocês. Me passaram de novo outra lista de palavras-chave para negativar no prompt que a IA mais usa. Então, são as palavras que a gente quer negativar. Palavras para negativar, tá? Então, eu vou pedir para ela me dar alguma lista de palavras. Eu já tenho algumas listas, então, sei lá, além disso, é uma característica bem importante. Por outro lado, em conclusão, por fim, portanto, em suma, tem umas palavras assim que ela sempre repete. O além disso é a que ela mais repete, assim, descaradamente é a que ela mais repete. Então, você pegou um texto, tem além disso, é ChatGPT, enfim. Depois, em primeiro lugar, em terceiro lugar, essas palavras assim que podem ser palavras de transição para uma frase, mas que uma pessoa normal não falaria. Enfim, é o ChatGPT que tá falando. Então, a gente vai descobrir como negativar. Então, a primeira coisa do seu prompt é você vai colocar, você vai construir junto comigo. Você constrói o seu para você parar de comprar aquelas listas de prompts, 50 prompts por R$ 8. Criei um prompt maravilhoso. Fiz uma IA no N8N com um prompt. Não, aprenda a adaptar o seu prompt. Você pode utilizar IA? Pode, mas faz o teu prompt, cara. É o mínimo que você pode fazer por você. Enfim. Então, negativar é a primeira coisa. Então, negative esses termos, tá? É a primeira coisa que a gente vai fazer. Só que a gente tem que descobrir quais os termos. Eu vou colocar aqui, de cara, o além disso, que é o mais utilizado. Depois, que mais? Além do mais. Além do mais. E aí eu vou descobrir o restante com vocês, tá? Então, vamos perguntar para o próprio, né? Quais palavras você mais utiliza para criar um texto? Aqui. Faça uma lista de 30 delas. Exemplo, percebi que você usa muito além disso. Deixa eu colocar aqui entre aspas. Quais você usa mais? Vamos ver, ele vai me dar a lista, então tem essa conversa aqui para você montar o seu prompt. Lá, deu. São essas mesmo. Curiosamente, enfim. Aí pega tudo, tá? Você pode achar mais padrões, tá? A gente vai criar junto, então cria o seu depois. Então, essa é a primeira coisa, negativar termos. E aí depois eu vou pedir para ela não fazer essas coisas aqui, coisas de IA mesmo, de escrita de IA, tá? Então vamos colocar aqui. Não coloque letras maiúsculas nos subtítulos, somente na primeira palavra um nome de coisas. Sei lá, nome de país. Ela não vai poder colocar. Então a gente tá falando assim, melhores coisas no Brasil. Ela não vai poder colocar o Brasil minúsculo, né? Porque é um nome de um país. Não pode. Nome próprio não pode. Depois, não escreva no verbo indicativo, infinitivo e presente. Deixa eu copiar aqui. Presente do indicativo.
tá? Mantenha um tom conversacional. Tom conversacional. E evite o tom afirmativo. Ok? Você pode copiar essa parte de mim, tá? Tudo certo. Então, essa é a primeira partezinha. Agora a gente vai para essa parte aqui, que eu acho que é fundamental, que nenhuma IA, a gente acaba esquecendo, mas a gente pode pedir para ela fazer isso aqui. Faça o GPT, né, ou faça a IA, criar de 3 a 4 links internos. Então, você não quer gerar mais um texto genérico, você quer um texto que tenha contexto. Uma das melhores formas de você colocar contexto dentro do seu texto é com linkagem interna, tá? Então, a gente pode falar um pouco de linkagem interna. Onde que eu, Thaís, gosto de colocar links internos? Nas entidades. Então, sempre que eu falo de um local, uma localização, falo de uma organização, de uma pessoa, eu vou colocar um link interno, tá? Se eu tiver esse texto dentro do meu blog. Agora, se eu não tiver, tá? Eu vou colocar um link externo lá para a Wikipedia. Então, eu posso também colocar o link para a Wikipedia. Então, tem essa nuance. Será que eu vou fazer link interno? Se eu tiver esse texto, eu vou fazer link interno. Mas só para vocês entenderem um pouquinho mais... tava nessa tela aqui. Sobre linkagem interna para entidades. Por que a gente deve fazer? Já tem essa API aqui, ó. Vou deixar para vocês testarem, que é uma demonstração da API de linguagem natural, que mostra como o Google identifica, primeiro, as entidades. Então, o que eu vou fazer? Vou copiar aqui, né, um trecho do meu conteúdo, colei, e deixa eu dar um reset só para vocês verem. Então, o Google, ele analisa as entidades, então pode ser número, pode ser pessoa, que é Slader, um evento, que são as aulas, curso, um trabalho artístico, que é com imagens. Então, o Google já está identificando as entidades. Então, essa ideia de você inserir palavras-chave, que era o keyword stuffing, vou colocar bastante palavras-chave aqui no meu texto e vai arrancar, tá caindo por terra. Então, o SEO, ele tá evoluindo junto com a IA, né? E principalmente com a linguagem natural. Então, lá dentro, por exemplo, de ferramentas como o NeuroWriter, a gente já tem a linguagem natural, então ele vai sugerindo ali as entidades que a gente tem que colocar. Não são palavras-chave, são entidades. Então, coisas que, por exemplo, um especialista que escreveria o texto iria mencionar, entende? Então, as entidades, elas são bem importantes. E aí, o que você faz? Geralmente, você faz link interno. Então, eu posso fazer um link interno para dar mais contexto para o Google entender sobre aquela minha entidade. Tem como colocar esquemas. Então, sempre que a gente identificar as entidades, a gente pode fazer um link interno, a gente pode colocar dentro de um esquema. Então, essa coisa do contexto para o Google precisa, e a gente faz isso através de linkagem interna ou linkagem externa, tá? Depois, isso aqui é bem legal, não vou falar disso agora, mas o Google também está conseguindo dar scores, né? Algumas notas para os sentimentos, principalmente sentimentos positivos. Então, o texto que eu fiz aqui, eu fiz de uma maneira bem positiva, mas eu poderia fazer de uma maneira negativa. Então, você pode despertar no tom da tua escrita sentimentos nas pessoas, e a inteligência, né, do Google, né, de linguagem natural, consegue identificar isso. Então, isso aqui a gente pode usar ao nosso favor também para otimizar o texto. Não vou utilizar agora, mas só queria mostrar essa partezinha aqui das entidades. Tá ficando importante. Então, continua acompanhando o canal. Se você chegou agora, já se inscreva, porque eu vou trazendo atualizações aqui do que eu tô fazendo também para otimizar meus textos. Bom, então, como que eu vou fazer a linkagem interna? Eu vou ter que vir no meu sitemap. Deixa eu ver aqui. Sitemap Index. Eu tenho vários sitemaps por causa do glossário. Olha que... Nossa, tem mais de 10 sitemaps. É bom você dividir os seus sitemaps em partes, assim, se você tiver muitas URLs. Aqui tem 27, então eu vou copiar todas elas, ok? Tudo sobre SEO. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar o comando, então, para a IA adicionar
adicione de 3 a 5 links, eu não sei quantos links você quer colocar, mas 3 a 5 links é o padrão que geralmente a gente recomenda, né? Se eu for fazer um checklist esse ano, você fala 3 a 5 links, enfim, é o mais utilizado. Então, adicione de 3 a 5 links no conteúdo de forma natural, contextual, de acordo com esse meu sitemap. E aí, tu coloca o sitemap que você colocou, né, do teu site e sucesso. Então, segunda maneira. Agora, a gente vai para a terceira e última, que é contexto errei. Então, eu já dei aqui um spoiler do contexto, como que tá ficando importante, você menciona entidades, links internos, mas também dê um contexto sobre você, né? Quem é você, como que vai ser esse texto. Você pode colocar ali no início ou no final, tá? Do prompt, mas você vai dizer para a IA o que ela tem que fazer. Deixa eu jogar lá para cima, que eu acho que vai ser melhor. Então, você vai escrever, então, algo para ela personalizar o texto. Então, personalize esse texto para mim, Thais Ladler, especialista de SEO há mais de 6 anos, que escreverá um texto com esse é boa, um texto sobre um texto sobre SEO de entidades. E aí, eu vou escrever sobre como eu sou também. Aqui você pode escrever sobre as características do redatório que vai escrever, ou as características da marca, né? E da persona também. Então, você traz aqui a persona. Eu gosto sempre de fazer. Então, vou falar para faça brincadeiras com o leitor no texto, porque a Thaís, ela possui uma personalidade brincalhona, tá? Então, você pode trazer isso para IA. Depois, explique sobre o tópico de SEO de entidades, trazendo sempre contexto e utilizando fontes comprovadas de SEO e informações conforme as diretrizes do Google. Eu vou pôr do Google. Enfim, traz esse contexto para ela, tá? Tem algo que eu poderia falar, mas relacionada à estrutura do texto, então sempre escreva parágrafos de no máximo 4 linhas e linhas com no máximo 20 palavras. Pensando em legibilidade, faz sentido. Depois, tem algo que eu gostaria de falar, para ela escreva sempre mais de 1000 palavras por texto, tá? E não escreva, isso aqui é uma característica minha também, coisas óbvias de SEO. Sempre fale de coisas avançadas. Nesse caso, sobre técnicas de dados estruturados, que faz sentido para falar do SEO de entidades, certo? Acredito que a gente tem um bom prompt. Eu posso dar mais detalhes aqui sobre a persona, então lembre-se que você estará escrevendo para pessoas de nível básico ao avançado. Então, tem pessoas de todos os níveis aqui no canal. Então, escreva
Então, conversacional e com uma didática incrível. Porque minha didática é incrível, tô brincando. Enfim, eu acredito que essas são as características de um bom prompt. Agora eu vou dar isso pro GPT, né? Então, vou copiar aqui, tará, Ctrl C, e vou pedir para ele escrever para mim. Então, só vou dar o comando aqui. Então, cria um texto e cria um texto de SEO e personalize para mim. Pronto, tá perfeito agora. Então, Ctrl C e o Ctrl V lá para ele poder escrever. Tem algo que eu esqueci? Acho que não. Vamos ver se ele vai obedecer. Se ele não obedecer, eu acabo com a raça dele. Agora ele vai escrever. Bora lá. Claro, Thaís, aqui vem o texto. Vamos ver se tá legal. Está preparado para um mergulho em SEO de entidades? A coisa aqui não é exatamente para quem busca o básico. A introdução tá ali. Beleza. A introdução eu acho que eu melhoraria. Tá bizarra a introdução. O que é SEO de entidades e por que importa? Vamos imaginar que o Google é como alguém, depois de ler muitos livros, começar a entender o que é. Thaís Lader, a nossa especialista brilhante em SEO, do curso de SEO, e até coisas mais específicas como SEO local. Tá. Ela tá muito brincalhona, né? Eu acho que eu tiraria o brincalhona. Mas ela conseguiu obedecer a estrutura. É o tom da linguagem que ela foi além do que eu tava imaginando. Mas fez linkagem interna. Deixa eu ver. SEO local, linkou melhores do SEO local. Perfeito. Dei até um exemplo aqui de dados estruturados. Perfeito. Fez uma chamada aqui, saiba mais nesse artigo. Tá legal esse artigo. Acho que a intenção, vamos pegar ele aqui. Sempre que eu pego o artigo do ChatGPT, eu coloco no HTML5 para ver se tem alguma coisa, alguma marca d'água, sei lá. Deixa eu colocar aqui. Tem vários divs. Aí eu dou uma limpada nele, tá? Vamos ver essa parte aqui. Então tem que sair. Tem outra coisa que costuma acontecer, que eles colocam um negrito em tudo, né? Bold, strong, beleza. Aqui então seria um H1. Então deixa eu mudar para H1. A introdução tá aqui. Aqui tá H2, depois um H3. Ela não obedeceu a hierarquia. Isso também é um direcional. Mas ela conseguiu fazer um bom texto que não tem cara de IA. Essa era a intenção. Fazer um textinho que não tem cara de IA, galera. Por quê? É preciso. Aí você vai guiando ela. Você pode mandar alguns modelos, sei lá, de um texto que também esteja na primeira posição para ela analisar a estrutura, né? E aprender como que os primeiros colocados fizeram, né? Fariam os textos, mas fizeram os textos para ela também se adaptar a isso. Então, quanto mais contexto você conseguir colocar no prompt, melhor o resultado. Então, faça essas personalizações. Principalmente, eu acredito aqui que essa personalização de marca é a mais importante, né? Cada marca sabe se comunicar de uma forma, prefere se comunicar de outra, cada pessoa. Uma coisa que eu não coloquei aqui, eu gosto de fazer perguntas retóricas no meio do meu texto, uma característica minha. Então, sempre que eu tô escrevendo, eu falo, você entendeu? Faz sentido para você? Principalmente quando eu tô conversando com adultos, é uma linguagem que funciona, né? Então, as perguntas retóricas. Então, eu gosto, acho que eu traria também isso pro texto. E ficou legal, não ficou deveras ruim, mas ficou legal e tirou aquela cara de IA. Nossa, aqueles textos de IA com letra alternando pra mim é feio, é lixoso, é horrível. Enfim, gaste um tempo então criando seus próprios prompts, faz para blog, faz para review,
mas ajuda a IA a criar textos melhores, né? Ela precisa da tua ajuda, tá bom? Até o, até o próximo vídeo, que vai sair uma série agora de vídeos sobre monetização, que me pediram bastante, então é sobre isso até o sábado que vem, tá bom?